Olá! No programa de hoje a gente vai falar sobre um tema que eu adoro, sobre paisagismo e projeto, de design de interiores. A gente está aqui com uma convidada que vai falar tudo sobre isso. Ela é super entendedora de paisagismo, então assim, a Sheila. Mas antes disso, a gente tem que falar dos nossos patrocinadores, né, João? É isso aí. Então, uma boa noite para todos que estão nos assistindo. Conversa alto astral aqui com a Sheila Machado. Mas antes, um agradecimento especial para aqueles que fazem com que esse programa seja uma realidade. Um grande abraço que eu quero mandar agora para o pessoal da Simoneto, Grupo Duarte, meus amigos que trabalham dia e noite, né, Gabi, para que você receba todos os seus móveis planejados na sua casa com precisão milimétrica. Então, você que está buscando móveis planejados, você conta com a Simoneto Grupo Duarte. E você que busca móveis complementares, como sofás, mesas, cadeiras e poltronas, você encontra tudo isso e muito mais na Via Padova, Essência de Milão, e em cada ambiente. Mas não só de móveis vive o Fora da Planta, você também conta com a Sim Digital, provedor de internet gaúcha, que é ponta firme. Sabe aquela empresa que não te deixa na mão e te entrega a internet que você contratou? Você pode contar com a Sim Digital e também com o braço corporativo, o braço empresarial da Sim Digital, que é o Sim Empresas. Você, empresário autônomo, sabe o quanto custa para você não ter uma internet de qualidade ou ficar sem internet, não é mesmo? Então você pode contar com toda a experiência da Sim Digital e o braço corporativo, que é a Sim Empresas. Um agradecimento especial também para o nosso amigo Sandro Belo da SB Consórcios, toda a parte de previsibilidade, alavancagem financeira. Você que está buscando alavancar seu patrimônio e organizar a sua vida financeira através de um investimento seguro, você pode contar com a SB Consórcios, com Sandro Belo, representante oficial da HS Consórcios. E um abraço especial também para a Via Condote, João Lacerda veste Via Condote, e um abraço especial para o Carlos Klein e toda a equipe da Via Condote. Sempre tem uma Via Condote perto de você, homem que gosta de se vestir tanto no ambiente de trabalho quanto no ambiente pessoal. E agora, fazer aqui um merchan da nossa convidada, Sheila Machado, design paisagismo. Sheila, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Obrigada. Estou muito feliz aí que conseguiu comparecer depois de um conflito de agenda, mas seja muito bem-vinda. A gente está muito feliz aqui com a tua presença e poder contar para todo mundo um pouco da tua história. Obrigada, eu que agradeço. É maravilhoso estar aqui com vocês, dois amigos queridos que eu adoro tanto e admiro. Então é um prazer enorme estar aqui hoje com vocês. Maravilha. Sheila, agora a gente vai falar tudo sobre paisagismo, sobre design de interiores, mas primeiro eu queria pedir para que tu falasse um pouquinho quem é a Sheila, contar um pouquinho da tua trajetória sobre o paisagismo, todo o teu conhecimento. Eu soube que é desde berço esse conhecimento, né? Então, a Sheila é designer de interiores de formação com especialidade em paisagismo, e eu brinco que o paisagismo ele nasceu junto com a Sheila. Porque eu me criei numa família de paisagistas, então meu pai trabalhou com jardinagem a vida inteira. Eu nasci num local onde ele tinha um viveiro, ele tem até hoje uma área de 4 hectares onde ele produzia as plantas. Então eu me criei nesse meio. Ele executava jardins de grandes arquitetos conhecidos, Takeda, Andrea Krebs. Então eu cresci com aquilo dentro enraizado já na cultura da família. Então o paisagismo sempre me encantou, desde sempre. Sempre já quis ser uma paisagista. Ai, que bacana. E agora o teu escritório, além dos projetos de design de interiores, ele também é muito focado nisso do paisagismo, né? Exato. Tem tido busca para os clientes em relação a isso? Em questão de casas e apartamentos? Hoje em dia, o paisagismo, eu tenho o costume de falar que eu quero trabalhar com a integração do interiores com o paisagismo. Porque às vezes acontece de ter muitos apartamentos, não ser só casa residencial, e a pessoa acha que não pode trabalhar com plantas. Ah, não tem como colocar planta. Então eu venho trabalhando cada vez mais para mudar essa cultura, para a gente conseguir integrar o paisagismo ao interiores. Com vasos, com um paisagismo mais com painéis verdes, parede verde. Então, a integração do paisagismo já desde o início do projeto de interiores. Integrar o paisagismo à vida das pessoas. Então, o paisagismo, ele não é unicamente para o luxo, ele é algo que pode ser para qualquer tipo de cliente, que tenha casa, apartamento grande, apartamento pequeno. Não precisa ter um quintal, aquele... Não precisa. Comprar uma árvore. Le Jardin de Tulier, não precisa. Não precisa, lógico, é o sonho, né? Hoje em dia, cada vez menos a gente tem áreas grandes, terrenos grandes para fazer aquele jardim de novela.
é cada vez mais difícil pelo nosso estilo de construção, é cada vez mais apartamentos. Então, tu tem uma varanda, uma sacada, um garden, dá para colocar paisagismo. Tu não tem só um apartamento pequeno, não tem problema. A gente também consegue colocar o verde no apartamento, trazer a natureza para dentro de casa. O que eu escuto muito que as pessoas falam, eu não sei cuidar de plantas, eu mato a minha plantinha. Não tem problema, isso também o paisagista resolve. Por quê? Eu costumo falar, não é que a pessoa mata a planta, é que a pessoa não sabe cuidar da planta ou a planta não está no local adequado. Por exemplo, tu tem uma planta de sombra perto de uma janela onde ela pega sol o dia inteiro. Lógico que a planta não vai durar, não vai ficar. Então, eu trabalho também com essa consultoria de, além de fazer o paisagismo, colocar a planta correta no local correto, ensinar a pessoa como que ela tem que regar, quanto tempo ela tem que fazer a adubação. Então, é um modelo de trabalhar que faz com que a pessoa consiga ter o jardim dentro de casa, mesmo sendo um apartamento. Então, quando a pessoa ela vai fazer contigo o projeto de paisagismo, é analisado vários fatores. Primeiro, a questão da incidência solar, como tu comentou, né? Existe planta de sol pleno, meia sombra. Então, analisar nesse sentido e também o tamanho da planta, né? Porque a gente, às vezes, compra uma planta pequenininha, ela começa a crescer. Exatamente. Tem que ser proporcional ao espaço também, né? Até isso também no projeto de paisagismo residencial, nos terrenos, isso também tem que ser levado em consideração. Porque às vezes no projeto, ali no papel, tu consegue colocar o porte da árvore ou o porte da planta que vai ficar, mas tu tem que pensar a longo prazo. Existe muito, na minha experiência de já ter trabalhado com isso por muito tempo, de ter sido feito um paisagismo, mas não ter sido planejado como que aquilo ia crescer. Então, na fachada de um condomínio foi feito um jardim e foi colocada uma sica onde é passagem de pedestre. A sica, ela tem umas pontinhas que viram um espinho. Então, aquela planta não foi prevista para aquele local, porque ela vai crescer, vai atrapalhar o caminho, vai machucar as pessoas. Só que quando ela foi plantada, ela era pequenininha, ela ficou naquele cantinho. Então, o paisagismo vai muito mais do que a estética de tu achar bonito. Tu tem que saber o porte que aquela planta vai ficar ao longo do tempo e se o local é adequado para ela, né? E as raízes também, né, Sheila? Então, Também. eu vejo que tem muita plantação, às vezes, de árvore, que a raiz é uma raiz mais aparente, né, mas não é uma raiz tão profunda, e ela começa a levantar o piso, começa a levantar, muitas vezes, até o próprio muro, começa A a ceder, ter rachaduras por conta disso, né? Encanamento também, dependendo da raiz da árvore. Se for uma raiz profunda que procura água, ela vai se posicionar procurando, então pode entrar dentro de canos. Então, sim, tem vários detalhes que às vezes as pessoas acham que, vou contratar um paisagista, fazer um projeto de paisagismo. É luxo, não preciso. Eu vou botar um jardineiro que vai fazer ali, vai botar as plantas. Tem muitos outros cuidados que o paisagista está preparado para ver, que são esses detalhes de saber qual é a raiz da árvore, qual é o problema. Por isso que o importante é ter o paisagista desde o início do projeto, que é o melhor dos cenários, porque daí a gente já vai prever, junto com a execução da obra, quando for, né, residencial, com terreno, aonde que vai passar encanamento, aonde que vai ter as esperas de elétrica para fazer uma iluminação. A Gabi, como arquiteta, sabe bem o quanto isso é importante. E é o que vai valorizar o jardim. Então, a gente ter essa integração do paisagista com o arquiteto, com o engenheiro, para trabalhar todos em conjunto e fazer com que o projeto depois, no final, na execução, dê tudo certo. Sabe, Sheila, que teve um caso de alguns clientes meus que eles tiveram que tirar uma árvore justamente por conta disso, da tubulação ou de estar afetando o muro. Então, isso daí também tem que ser muito cuidado, né? E além de não só afetar, às vezes, uma tubulação ou um muro, algumas plantas, elas não podem nem ser retiradas. Então, às vezes, tu tem dois problemas. Exatamente. Do problema que a planta acaba acarretando, né? Aquela árvore, por exemplo, e algumas a gente não pode nem retirar, elas são protegidas por lei. Então, olha o peso da escolha, né, Jô? Imagina, vou colocar uma árvore de canela no meu. Eu comprei um terreno em São Francisco de Paula que eu vou deixar para a posteridade lá, porque eu comprei e tá lotado de xaxim. Lotado de xaxim. Então, assim, para fazer uma construção ali vai ser difícil, tem que realocar, né? Tem que realocar. Eu só não fiquei triste porque eu olhei pro terreno do meu vizinho e tem o dobro de xaxim, né? O terreno dele eu fiquei mais tranquilo.
né? Tá menos No pior. meu caso, pelo menos a O cabaninha teu vai lado dar. foi o contrário, né? Porque dizem que a grama do vizinho é mais verde. É. Não, Tava bem Tava verde. bem verde de bem xaxim. verde de xaxim, né? Então, e realmente pega ali a parte da serra que tem mata de araucária, né? Tem xaxim, tem pinheiro, tudo isso tem que tomar um cuidado muito grande, né? Depois tem que Exatamente. fazer toda essa parte, acho que tu também, né, entende um pouco dessa parte também, né, Sheila, de laudo de cobertura Sim, vegetal, né? Tem que ter um sim. cuidado Tem que ter um pro cuidado excesso maior. e para a falta dele, né? Exatamente. Tem que cuidar de todos os lados, né, na verdade. Então, desde a escolha da espécie, o porte que a espécie vai ter depois que crescer, a posição solar, a posição dos ventos, a questão de proteção ambiental, se são determinadas plantas que precisam ou não precisam de laudo para poder intervir, se pode ou se não pode remover. Então, tem muitas coisas que envolvem o paisagismo. Não é só o lado estético, que às vezes as pessoas acham que é luxo contratar porque é estético, puramente estético. Não, tem muito mais coisa além da parte estética. Sim, imagina, tu compra um terreno, que nem o João comentou, tu compra um terreno, não pergunta para um paisagista, para um arquiteto, enfim, e aí acaba às vezes tendo um problema também nesse sentido, Maior. né? Exatamente. E deixa eu te perguntar, que nem tu estava comentando ali, que às vezes a pessoa, eu tô na dúvida, eu acho que eu vou matar a planta. Hoje a gente tem muitos produtos que auxiliam, né, para que a pessoa não mate a planta. A gente tem vasos irrigáveis, a gente tem sistema, né, de irrigamento. Então hoje a gente tem mais ferramentas, mais recursos para a planta não morrer. Sim, tem vários recursos que facilitam muito, até mesmo a parte de adubação. Hoje em dia já tem produtos super simples que tu compra até no mercado, que tu consegue colocar na planta e ajudar na parte de insumos para o habitat dela. Mas lógico que é sempre muito importante, além dos vasos autorregáveis, esses detalhezinhos, saber exatamente qual é a planta específica para cada local, que eu acho que é o principal. Os dois principais fatores é a questão da água, se a pessoa está colocando ou água de mais ou água de menos, e o sol. E o sol e a sombra. Isso são os principais fatores que, para uma planta dentro de casa, vai influenciar da planta ter saudável, crescer ou acabar morrendo. Sim, isso da água é muito engraçado, porque as pessoas acham, não botei água, por isso morreu, mas o excesso também mata, né? Muito. Eu brinco que lá em casa minha mãe tem uma zamioculca, e a Uhum. zamioculca não pode botar Não tanta pode. água, e ela já matou acho que umas 5. Mas é porque é muito amor. Muito amor. É Eu muito já matei amor. um cacto afogado. Meu Deus, isso é mais normal mais comum do que tu imagina. Já escutei bastante gente falar isso. É. Eu afoguei o cacto. Pois é. Mas tu acontece. sabe que eu tenho uma dificuldade com cactos. Eu também matei vários cactos. Eu já tive muitas plantas, agora eu tenho menos por conta da minha cachorrinha. Mas Isso também é muito importante. eu já tive mais, mas assim, me parece que determinadas espécies eu consegui lidar melhor. Porque algumas espécies, elas meio que são parecidos, né? A quantidade de água, a questão de insolação, né? E outras já é mais específica. Essa aqui é uma vez por mês, a cada 15 dias. Para mim é mais difícil. Para mim, uma vez por semana é mais fácil do que a cada 15 dias. Eu brinco que tem algumas plantas que são as difíceis de matar. A duro de matar é aquela ali. Então, dependendo da situação, quando a pessoa... Depende da rotina. Então, uma coisa que eu acho bem importante quando eu faço um projeto de paisagismo é o briefing, é conversar com o cliente, entender a rotina, entender a realidade daquele cliente. Não adianta fazer um jardim lindo se a pessoa não vai ter como manter depois, não vai ter como cuidar. Então, isso é muito importante entender, porque a pessoa viaja muito, tem uma rotina muito doida. Realmente, tem que ser a planta difícil de matar, que ela vai resistir, ela vai ficar bem ali, não precisa ter diversos cuidados, não precisa molhar, não precisa... Mas tem outras que não, tem algumas outras plantas que tu tem que ter um cuidado maior, que tu tem que limpar as folhas, tem que irrigar mais vezes. Tem umas que não adianta tu colocar água só na terra, tu tem que borrifar as folhas, no verão principalmente. A samambaia é uma planta que não adianta, tu pode deixar a terra dela molhada, dependendo da insolação que ela tiver. Tu tem que dar uma borrifada nas folhas também, para ela manter o vigor. Então, tem vários detalhezinhos, assim, que a consultoria ajuda a gente a deixar o cliente sabendo como cuidar da planta e a planta no melhor local. Não, e uma coisa também que eu achei interessante, que algumas plantas, inclusive o vento, né? Às vezes as pessoas ficam muito apegadas no sol, na água, mas o vento também prejudica algumas espécies de planta, né? Várias. Na verdade,
as plantas são da natureza, então o clima como um todo vai influenciar. O frio, o calor, o vento, o sol, a chuva, então todos os microclimas influenciam na planta. Mas sim, muita gente não se preocupa com o vento, mas é muito importante, não só no cuidado interno, quanto externo também. Dependendo da planta, do porte que tu vai colocar, tu tem que cuidar o vento que vai bater, porque às vezes, Porto Alegre a gente sabe, né, o que tem de galho que cai. Então, o vento influencia muito também no paisagismo como um todo. E deixa eu te perguntar em relação aos pets. Tu também dá esse auxílio para o cliente, porque agora eu tenho cachorrinha, então não é toda planta que dá para o cachorro, Sim, né? é muito perigoso e as pessoas não se dão conta disso. Tem muitas plantas que são tóxicas para os pets. Então, podem dar alergia, dependendo da planta, até mesmo o contato sem ser morder, comer, dependendo da espécie, e também a questão de se tem espinhos, se tem pontas, porque às vezes tem uma planta que tu acha que ela não tem espinho, mas determinada época do ano, quando chega a floração, ela pode sair. Então tem vários detalhes, além do fato da toxicidade, né? Do cachorrinho ir lá e morder e realmente ser tóxico. Tem várias plantas que são tóxicas para animais. Então é um cuidado a mais que tem que ter. E deixa eu te perguntar, qual é o momento ideal para um projeto de paisagismo entrar no contexto como um todo ali do projeto de interiores? É no início, é durante? No início. O melhor dos cenários. Não é a prática. Hoje a gente Todo sabe. mundo deixa pro final, né? Todo mundo acha deixa que é uma das pro últimas final, etapas. acha que não, depois do final. E isso é o que eu tenho tentado mudar justamente com essa questão de eu falar que eu trabalho com interiores integrado com o interior. Justamente por isso, para o interior ser tão valorizado, muitas vezes tu vai e te preocupa com os móveis da Simoneto, faz a casa linda, mas deixa lá o jardim que não combina depois. Qualquer coisa coloca uma graminha. Não é assim. Daí tu desvaloriza a tua construção, o teu interior, toda a infraestrutura que tu colocou lá dentro com o jardim. Então, bom é pensar desde o início. Não só pela parte financeira, de tu ter um planejamento para já incluir isso, quanto a parte estética. Então, tem que integrar. Eu posso combinar o jardim com a estética da arquitetura. Então, o arquiteto pensou uma casa toda moderna. Eu não vou botar um jardim inglês todo cheio de frufruzinho, florzinho. Eu tenho que combinar. Então, isso é necessário já integrar desde o início a conversa. Já, quando é o melhor dos cenários, já conversar com o arquiteto, fazer uma parceria mesmo para desenvolver o projeto onde a infraestrutura, a parte de cabeamento, toda já é feita de acordo com o projeto, porque senão quando chega no final, muitas vezes a gente não sabe o que tem por baixo do solo, como que aquela obra andou. Às vezes, eu quero fazer um projeto que tem uma oliveira gigante que vai precisar abrir um buraco de 2 metros de diâmetro. E aquele local ali foi onde eles colocaram todos os sedimentos da obra, a terra, sabe? Então, é uma coisa que vai gerar um custo extra que não era necessário. Porque se soubesse desde o início que naquele local ia ter essa intervenção, já tinha ocorrido a obra planejando aquilo. Não, vamos colocar aqui, ou até às vezes fica, né, resto de tijolo, coisas que vai dificultar depois a execução. Ou então, eu vou botar essa árvore aqui, eu preciso fazer uma iluminação e não foi feita espera. Daí vai ter que abrir todo o terreno de novo. São custos desnecessários e uma mão de obra que vai ter que fazer que não precisaria se fosse... no caso, né? Exatamente, se fosse planejado desde o início, né? E um projeto paisagístico para uma casa, ele valoriza, né? Isso que é importante falar. Que nem tu disse, não é só a parte estética, mas é até a valorização do teu projeto, da tua casa. Então, imagina tu chegar num local e tá aquele projeto de acordo, conversando com a casa, com a questão de iluminação, mostrando ainda mais o jardim, né? Vamos deixar uma coisa combinada com quem tá nos assistindo. Pessoal, luz verde não. Não, tá, vamos combinar. Não, de vez em quando? não. Não. Nem de vez em quando, nunca. Nem na oliveira? Não, nem na oliveira. Luz verde já passou o tempo dela. Se um dia ela teve tempo, né? Se um dia ela teve, em algum já momento. passou. Vamos deixar combinado. Eu vou ligar para minha esposa.
Não, O dos verde a verdes. gente tem que deixar pro verde. É. Mas assim, a iluminação impacta muito o paisagismo Muito. também, né? À Nossa. noite, imagina, tu tem árvore, tu tem diversas alturas e volumes, então uma boa iluminação no paisagismo fica belíssimo. Muito, faz total diferença. A iluminação é a cereja do bolo do jardim. Um jardim com iluminação, ele ganha vida, tu consegue destacar volumes, então dependendo da posição, tu consegue dar uma maior ênfase para aquela árvore que foi centralizada no projeto, naquele local, para aquele detalhe, e isso faz diferença do projeto ser bem pensado desde o início, né? Então, a irrigação também, tu fazer uma irrigação automatizada no projeto de paisagismo numa área externa, já deixar as esperas. Então, isso faz toda a diferença. Por isso que o paisagismo tem que entrar desde o início. E deixa eu te perguntar, tu comentou sobre árvore, né? Plantar uma árvore. E, por exemplo, tem algumas árvores que demoram muito tempo para crescer, né? Eu sei que meu pai tinha uma jabuticabeira que a gente já tá com ela há uns 8 anos e até agora nada. Então, assim, tem como tu comprar alguma já grande? Sim, Como é que sim. funciona nesse Hoje sentido, em assim? dia, eu costumo falar para os clientes que a gente tem diversos estilos de jardim. Tem o jardim imediatista, tem o jardim de desenvolvimento. Se o cliente não quer investir tanto no início e não tem pressa para ter o jardim pronto, ele pode iniciar com as mudas menores que elas vão se desenvolver a longo prazo. Ou se tu quer um jardim imediato, quero colocar a jabuticabeira que já vai dar fruta na próxima época de floração de fruta. Não tem problema, a gente tem já as plantas no porte específico, bergamota já com fruta no pé. No pé. Então que ela legal. pode ser já colocada. A única coisa é que sempre tem que ter um cuidado a mais na hora de plantar. Então a cova é diferente, a parte de mão de obra é um pouco mais delicada. A gente tem que planejar um pouquinho mais para já a planta vir, daí tem o transporte, tem todos esses cuidados que tem que ter, mas a gente já consegue deixar o jardim pronto já para tirar foto, para sentar e comer uma bergamota, para E planta pronto. de enxerto também, né, Sheila? Sim, Né? é o mais comum para a gente É. conseguir, até em diversas épocas diferentes, a gente ter as frutas, é trabalhar com enxerto. E isso eu aprendi no berço, que eu digo, né? Porque o meu pai tem uma mão, assim, para frutas que vocês não fazem ideia. Os enxertos que ele faz Olha são só. deliciosos. Vou levar umas frutinhas para vocês. Fiquei interessado Oba! agora. Pois é, eu gostei. Aham. A gente tá falando de comida também? E deixa eu te perguntar isso das árvores, que nem tu comentou, né? Tem árvores que demoram muito tempo, 10 anos. Imagina, às vezes a Muito. pessoa, ela, que nem tu comentou, ela compra a árvore e pensa, ano que Ano vem que já vem. vai dar fruto, ano que vem nem sabe que vai ser pros netos, pros filhos, né? Exatamente. Hoje em dia, graças a Deus, com o avanço do conhecimento, tem essa questão de fazer plantas enxertadas e a gente já tem ela pronta. Mas quando a pessoa não conhece e não sabe, compra achando que vai ter ano que vem, não é bem assim. Eu Então, tenho tem plantas já- que até são muito mais caras, justamente por elas demorarem muito tempo para se desenvolver. As palmeiras, palmeira garrafão, essas espécies geralmente demoram mais. Então, quanto maior tu for colocar ela no teu jardim, maior vai ser o investimento. E eu tenho uma história de palmeira, porque meu pai comprou uma palmeira quando eu era criança, eu tinha uns 10 anos de idade. E comprou uma palmeira pequena, porque eu gostei muito do termo que tu usou, né? Que é um jardim de... A Não longo seria prazo, imediatista, né? é. Que seria A a longo longo prazo, né? Só que o que aconteceu? Meu pai mora numa área residencial, em Gravataí, não tem um prédio, não tem nada. Então, são todas as casas do mesmo tamanho, 30 anos depois, tem uma palmeira gigantesca lá. É quase. Onde é que é a tua casa? É ali É na ali, palmeira. É ali onde tá Virou aquela ponto de palmeira, né? referência. Exatamente, né? Então Acontece. é praticamente Bastante. quase o tamanho do prédio mais alto do bairro, né? Então, Quando vê a região tá cheia de palmeiras. Ué, o que aconteceu? Foi pai do Foi o pai do João. João. Acontece. A longo prazo elas crescem e muitas vezes crescem muito mais do que as pessoas tinham planejado. Então, sim. tem que cuidar esses detalhes. Tu vai colocar uma palmeira. Nossa, tá a rede elétrica ali na frente. Vai dar problema. Então, É. são Eu falo isso que as pessoas detalhezinhos, pensam, assim. mas isso não é uma preocupação para agora. Ela só vai ficar grande daqui a 30 anos. Gente, 30 anos vão 30 chegar. anos. É. Vão chegar, Vai chegar né? em algum Vai chegar, momento, né? vai chegar aos 30 anos. Tem uma árvore que eu adoro, que é o flamboyant, que ele é lindo, mas é Lindíssimo. protegida e assim, ó, é enorme e é um pouco baixo, assim, não é muito alto. Então tu imagina, eu acho linda aquela planta, vou botar. Vou botar. Daí põe a 2 metros da casa. Você começa a entrar pela janela. Entra. Não tem como. O porte
da copa da árvore é muito grande. Então, esse é um cuidado também. Geralmente, algumas espécies, principalmente as que não são com raiz cuniforme, que é a raiz que vai para dentro, quando são radicular, geralmente o porte da árvore da copa é a mesma proporção de raiz que ela tem por baixo da Que terra. interessante. Então, tu tá pensando ali naquela copa, tu sabe que aquela raiz tá naquele tamanho. Tu tem 5 metros de copa de diâmetro, tu tem 5 metros de raiz ali. E dependendo, tem algumas espécies que a raiz vai para baixo, que são as estilos cuniformes. Então, a raiz vai descer, não vai ficar por cima. Mas as que são radial vai por cima mesmo, e é que destrói calçada, que acaba com o muro, e fica ali por cima, né? Sheila, a questão hoje em dia da biofilia, que está muito em alta, né? Eu acho que tu conseguiu, agora no teu trabalho, casar uma coisa muito interessante, né? Que é pensar num projeto de interiores, já contemplando o paisagismo e trazendo a biofilia, que às vezes é um desafio muito grande. Tu consegue traduzir isso com muita facilidade, né? Então, eu queria que tu contasse um pouco para nós, né? Como é que tu vem gerando frutos, né? Com essa percepção do grande público que está ligado na arquitetura, né? Com essa questão da biofilia e trazendo, né, concepções do paisagismo para atender essa demanda de biofilia. O que eu vejo, assim, que às vezes as pessoas acham que biofilia é só tu colocar um verde dentro de casa. Então, eu vou colocar um vasinho, vou colocar uma planta. Vasinho, tá pronto. Biofilia. É uma pedra, um vasinho e tá feito. Tem muito isso, assim, da cultura, né? A biofilia tá cada vez mais famosa, então as pessoas acham que é isso. Mas só que eu acho que vai muito além do que tu ter uma planta, um verde. Para mim, a biofilia tem muito mais a ver com o sentir. E daí vai a integração dessa questão de tu cuidar e pertencer ao jardim. Então, tu vai ter um jardim onde foi planejado para te ter aquele bem-estar que ele te proporciona. Então, tu tem uma residência, um apartamento, tu tem uma rotina corrida, mas aquele teu momento de cuidar das plantas é o teu momento de espairecer, tu vai ali, tu vai tocar na terra, tu vai cuidar desse teu ambiente. Então, não é só ter o verde, mas ter o verde integrado à tua rotina, ao teu estilo de vida, para realmente se tornar um ambiente mais agradável, para te ter a sensação e principalmente na parte externa, né? O externo que eu costumo falar que eu gosto de trabalhar com jardim de pertencer, não um jardim de contemplar. Que existe também, lógico, aquele jardim lindo que tu só olha. Mas tem um jardim onde tu pertence, que é o quê? Um jardim onde tu tem um espaço de gramado que tu pode ir lá de pé no chão e curtir a grama. Tu tem um pomar com frutinhas que foi pensado para ter um redário, para te ali sentar e ler um livro e comer uma fruta direto do pé. Tem um fireplace para te receber amigos. Então, um jardim realmente para te pertencer, para te ir contemplar aquele espaço, mas tu fazer parte dele, tu utilizar ele. Então, isso é muito importante para a gente ter cada vez mais hoje em dia, porque a rotina do brasileiro é corrida, é muito compromisso, muito trabalho. Muitas vezes as pessoas trabalham praticamente dentro de escritórios ou salas, sempre muito fechado. Então, ter esse ambiente verde para te integrar, para te realmente relaxar, aproveitar o teu jardim, tanto externo quanto interno. Então, isso para mim é o principal que eu tiro assim da biofilia, é tu sentir e pertencer. Tem um movimento hoje, né? Não sei se tu e a Gabi vão concordar, mas é muitas vezes de uma arquitetura muito estéril, né? Muito estéril, tanto na concepção da construção das casas, até mesmo a questão dos jardins, né? Os jardins muitas vezes contemplativos ou ornamentais, né? Mas que realmente tu não pode chegar perto, né? Então ele existe, mas dá a impressão de que ele existe para os outros, né? Estético. E não para si mesmo, né? Mas hoje tu busca trazer esse olhar um pouco mais da vivência do ambiente, porque eu coloquei uma bergamota pocã, acho que agora é o primeiro inverno que vai dar fruto, né? Ai, bergamota é tão bom. E eu tô feliz da vida, mas eu tenho muito medo que isso seja uma coisa brega, que seja uma coisa cafona, embora me traga esse sentimento de, olha que agradável, né? Poder pegar uma bergamota do pé num domingo frio, né? Dar uma lagarteada, isso é o máximo, né? Mas às vezes eu sinto uma pressão do mercado de que traz uma visão de que não, que isso não tem mais espaço. Mas tem espaço, Sheila? Tem muito espaço. Na verdade, eu sinto que... Eu não sei se é porque é o meu meio,
que é o que eu procuro proporcionar, que acaba atraindo clientes que gostam, porque isso, o nicho que a gente acaba atendendo é o nicho que a gente acaba atraindo. Mas eu tenho sentido que as pessoas estão valorizando cada vez mais o estilo de vida. E isso é de modo geral, não só no paisagismo, mas o estilo de vida mais saudável, de praticar exercício, de ter contato com a natureza. Então, está vindo uma crescente maior para isso. As pessoas estão valorizando mais isso. Mas lógico que o mercado é enorme. Ainda tem aquele cliente que vai querer um jardim bonito, mas só para contemplar, ou jardim de barreira. Tem gente que quer um jardim para se isolar. Eu quero privacidade. Então, eu quero que tu feche com verde. Então, existem diversos tipos de jardim para atender diversos tipos de cliente. Eu, como nasci num ambiente com 4 hectares de pai, plantando, fazendo muda, eu tenho essa natureza. Então, para mim, proporcionar às pessoas esse contato com a natureza, ter um jardim onde ela vai conseguir adequar a rotina dela para ela conseguir utilizar, é o meu valor maior, assim. Então, realmente, eu gosto mais de trabalhar com um jardim onde a pessoa consiga pertencer. E não é brega tu ter o teu jardim. Eu acho que é o sonho de muita gente. Falta coragem de falar. Eu tenho coragem de falar. Não, isso que o João comentou e tu também, eu acho que durante muito tempo a gente teve aquela referência de fora. As coisas que a gente via em filme, em diversas referências, eu quero na minha casa. Só que às vezes as referências que a gente via são coisas que nem são daqui. Não é a nossa cultura, não é a forma como que a gente interage com o espaço e com as pessoas. Então, durante um período, foi essa cópia. Mas eu acho que hoje, depois, né, de ter passado muito tempo, da gente ter muitas informações, da gente, depois que teve a pandemia, eu acho que as pessoas voltaram a olhar as suas casas de outra forma. Inclusive, agora está uma tendência enorme que as pessoas falam que é a casa de vó. Então, assim, tudo que remete à casa de vó, à família, ao acolhimento, é algo que está todo mundo buscando. Porque é isso, que nem a Sheila fomentou. As pessoas estão correndo, a nossa vida é muito corrida, a gente tem um turbilhão de informações no celular, na TV. Então, o que a gente precisa é respirar. E aí, onde é que a gente vai respirar? É na natureza, ali quando tu tem ali a tua árvore, tu acompanha o crescimento daquela árvore, vai lá e pega o fruto. Então, eu acho que hoje tu tá super tendência, João. Muito obrigado. Então, eu acho que é isso que as pessoas estão buscando, né, Sheila? Que nem tu comentou. É um local em que tu vai curtir o espaço, que tu vai ter o contato com a natureza, que teu filho, a tua filha vai correr, sabe? Então, eu acho que mudou. A gente agora quer ter a casa brasileira. Exatamente. E é bem isso, assim. Eu vejo que essa tendência foi justamente depois da pandemia que as pessoas ficaram muito tempo em casa e começaram a olhar mais para suas casas. Então, de modo geral, tem crescido isso, esse movimento depois, principalmente depois da pandemia. As pessoas valorizam mais o bem-estar, não só o estético, não só o que é bonito para mostrar, o que é bonito para receber. Eu quero receber os meus amigos aqui, eu quero um espaço aqui no jardim para sentar, eu quero uma mesa de jantar para receber na rua, eu quero uma cobertura para a gente fazer Então, está sendo mais planejado para esse tipo. Eu tenho um garden com uma cobertura, eu quero colocar uma mesa na rua, me ver algum tipo de fechamento, de cobertura de teto para a gente conseguir utilizar esse espaço, inverno, verão. Então, tem várias alternativas para utilizar, utilizando o verde e fazer com que a pessoa realmente utilize o jardim, não seja só um ambiente para contemplar. Tanto que, inclusive, agora os materiais também, eles estão cada vez mais naturais, ou cada vez mais mostrando aquela textura, aquele volume, buscando mais tons terrosos, mais a natureza, né? Então, até isso a gente está sendo influenciado, os materiais, os tecidos e a própria natureza. Tu comentou sobre, né, grama, para poder se deitar na grama. Existem vários tipos de grama, né? Vários tipos de grama. Uma vez eu fui dar uma pesquisada, tem a grama que tu vai jogar futebol, tem a grama que tu vai te deitar na grama, tem até algumas gramas que não precisa cortar tanto. Como é que funciona isso? É muito tipo. Exatamente, tem vários tipos. Então, tem grama de folha larga, então
tanto só com a questão de cuidado, grama para pisoteio, grama para jogo de campo, quanto estética. Tem uma grama que a folha é mais fininha, então ela realmente parece mais um tapete. Tem grama que a folha é mais larga, então dá aquele aspecto mais de campo, mais natural. Então, tem vários tipos, e daí também depende da utilização e da estética que a pessoa quer para utilizar. E geralmente as com folha larga, tu tem uma manutenção menor. Então, tu precisa cortar menos. As de folhas mais fininhas, que são os tapetinhos para te manter o tapete, geralmente tu tem que ter uma manutenção maior. Só que essa manutenção também diferencia de acordo com o clima, com o tempo. O verão, a planta cresce mais, se desenvolve mais, e daí a manutenção é mais frequente. Geralmente, a cada 15 dias, tu já tem que cortar a grama. No inverno, ela entra em fase de dormência, não cresce tanto, uma vez por mês é tranquilamente aceitável. E alguma prova de cachorro, Sheila? A prova de cachorro não Não. tem. Tem umas que são mais resistentes, a urina, principalmente. Sim, sim. Mas cavocar não tem grama Não. que resista. Mas a urina tem algum tipo de grama que é mais resistente? Tem. As gramas de campo que a gente fala, que são as folhas mais largas, ela é mais resistente para a questão de urina de cachorro. Tu viu, Olha Gabi? só. Mais uma coisa que nós fizemos errado lá. É. Viu, amor? Deixa eu mandar um recado aqui, ó. Tira a luz verde e vamos trocar a grama por folha mais larga. E não coloca grama preta, assim, se tiver qualquer cantinho com sombra, porque a grama preta é para sombra, que ela é ornamental, não é essa grama que a gente está falando, mas também não coloca, porque grama preta, se ela sentir o cheiro da urina do cachorro, xixi, já era, ela morre. queima. Ela viu o cachorro, ela já morreu. Já começa a dar exatamente. alergia Ela na é grama. muito delicada, ela é muito sensível. Olha. Não dá certo. Bacana. Olha só, quanta coisa que a gente tem que, né, se preocupar. Por isso que é importante ter uma paisagista de confiança para orientar, porque são várias Sim. coisas Vários que tem que se detalhes. preocupar. vários E é detalhes, tanto né? retrabalho, né, Sheila? Não precisa, né? Não precisa, exatamente. precisa. E uma coisa que eu costumo já, por ter trabalhado muito tempo com manutenção também de jardim, implementação, quando eu entrego um projeto de paisagismo, quando eu entrego a execução de um jardim, eu também entrego uma consultoria de manutenção. Porque tão bom quanto tu ter um jardim é tu manter o jardim. Então, explicar já para o cliente, olha, essa é a rotina que tu vai ter que seguir, ou tu vai contratar um jardineiro para manter, essa aqui é a rotina, ele tem que regar tantas vezes, ele tem que cortar tantas vezes. Então, essa explicação, essa entrega final do projeto com a forma de manter é muito importante, porque não adianta, tu tem um investimento e tu quer ver que aquele investimento se mantenha. Eu também, o meu interesse é deixar o jardim lá lindo para a posteridade. E Então, pro teu portfólio também, né? Exatamente. É o teu portfólio vivo ali, né? Para exatamente. quem olhar, se apaixonar e perguntar quem é que foi o responsável, né? E Sheila, uma pergunta, tu também faz a parte da comercialização das mudas, como é que funciona hoje, né? Tu comentou que teu pai tem um viveiro, né? Isso. Hoje tu consegue Hoje eu usufruir consigo desse entregar viveiro? o projeto completo. Então, tem tanto a opção de só projeto, a gente trabalha e o cliente fica aberto a escolher o fornecedor de plantas e de execução, e eu também entrego o projeto já completo, com execução familiar, que daí é meu pai e meu irmão que trabalham com Que isso. legal. E daí fazem a execução. Então, a gente já entrega já o quantitativo de espécies, valores, o orçamento e o orçamento da mão de obra. Então tem a solução completa. Tem a solução completa. Exatamente, eu ia até perguntar isso, se tu tinha parceiro, se tu tinha Tem uma João. oliveira na promoção, né, Gabi? Pois é, não, agora eu quero uma bergamota, tem uma bergamotinha. Bergamota tem bastante. Olha que é bem docinho. Não tem nenhuma árvore assim, tipo bonsai. Miniatura, bonsai de fruta. Sabe que estão lançando bastante? Tá tendo bonsai o meu pai não é especialista na parte dos bonsais, isso não. Mas eu tô vendo muito bonsai de frutíferas vindo para cá. Interessante. A cultura do bonsai existe, né? Na China, muito para lá, nos países orientais. Mas para cá tá começando a vir com frutíferas. Então, Mas o bonsai, ele é uma plantinha que é difícil, é difícil, né? Exatamente. Tu tem que fazer um curso, um tutorial, uma imersão muito incisiva para te conseguir manter um bonsai. Ele é bem delicado. Tinha Tem até um podas, filme, tem- até um filme com bonsai, que as bonsais ficavam numa montanha, então tem todo um... Tem. É bem difícil. É bem difícil, é bem difícil. Ele tem uma poda específica e para te podar ele, tu tem que ter a tesoura e tu tem que fazer a higienização da tesoura, tu tem que tirar ele de tempo em tempo e fazer
a poda das raízes, porque o que mantém a árvore, tanto bonsai quanto árvores, o que mantém o porte é a poda. Então, mesmo tu tendo uma árvore de grande porte, para te controlar ela, tu tem que fazer a poda correta. Então, a gente consegue manter uma árvore, principalmente as frutíferas. As pessoas, às vezes, compram achando que ela vai ficar ali, bonitinha, daquele tamanho, e deixam. Ela cresce e depois tu não consegue mais pegar. Então, se tu manter ela podada no tempo certo, ela vai continuar frutificando e vai continuar de um porte adequado. O bonsai é a mesma coisa. Para te manter ele daquele porte, tu tem que podar da forma correta e tu tem que podar as raízes também. E a poda é uma técnica milenar e muito importante. Eu aprendi com meu pai essa parte, eu tenho uma adoração em podar as espécies, porque tu consegue identificar, olhando para o galho, se tu podar aqui, ela vai crescer para esse lado, se tu podar aqui, ela vai crescer para esse lado. Então, tu consegue manter o porte da planta só olhando e sabendo aonde Que interessante. cortar. É uma coisa assim que eu sou apaixonada por fazer a mão de obra da poda, porque eu aprendi com meu pai e tu vê ao longo do tempo aquele corte que tu fez brotar como tu queria que ele brotasse, é muito gratificante, assim, é muito legal, eu gosto bastante. E deixa eu te perguntar, se eu não me engano, tem uma regrinha da poda, né? Não é os mês com R, o mês sem R. É verdade ou é verdade ou é mentira? Depende mito. das É plantas, mito. depende das espécies, mas sim, funciona bem, para a maioria das espécies ornamentais funciona a regrinha, mas... Acho que é o celular. Mas... Algumas espécies depende das espécies. Aí tem algumas espécies que tu, principalmente as frutíferas, normalmente é bom podar antes da entrada do inverno, antes de começar o frio do inverno, tu faz as podas mais radicais, digamos assim, porque daí quando ela inicia a fase de dormência, não vai ter o risco de infiltrar, porque às vezes quando tu poda, tu deixa o galho exposto ali, dependendo da situação, se a poda não foi bem feita, pode acabar aquele galho infiltrando água, a planta pode vir a se danificar e tu perder aquele galho. Então, tu fazer ela no início do inverno, faz com que a planta entre em fase de dormência e quando chegar a primavera, ela vai rebrotar e vai florescer e vai frutificar. Então, algumas espécies tem que ser antes do inverno, algumas espécies depois do verão. Então, não é exatamente só os meses com R. Não, e eu te pergunto isso porque, assim, eu tenho uma pena de podar. Meu pai que pega no meu pé, porque ele fala, guria, tá na hora de podar isso daí, tu tem que podar, porque senão essa planta não vai se desenvolver. Mas me dá uma tristeza, porque aí fica só um pauzinho ali. Ai, dá uma dó. Vou te dizer que é a dor de todo mundo. Eu trabalhei por muitos anos com manutenção em condomínios, edifícios. Eu tinha os jardineiros e eu cuidava dessa parte de fazer toda a manutenção do jardim. E quando chegava a época de fazer podas, principalmente nas arbustivas, que tinha que fazer uma poda mais radical para ela manter aquele porte, para continuar fechadinha, principalmente nas que eram de cerca viva, era uma briga, os condôminos enlouqueciam, eu tinha que fazer um laudo, explicar para eles o motivo, que ia ficar... Porque, nossa, é um sofrimento geral, todo mundo tem pena de podar e acha que vai ficar feio, ou então se apavora, porque o aspecto, às vezes, dependendo da situação, realmente fica só o galho, parece planta, que né? morreu, não vai ter o que fazer. Mas daqui a pouco, quando chega o momento certo, confia em quem sabe, que vai chegar no momento, ela vai voltar, ela vai ficar bem forte, bem linda, mais saudável, porque também é que nem o cabelo. A gente corta o cabelo para ele fortalecer, para ele vir mais forte. A planta é a mesma coisa. A gente precisa podar para ela fortalecer. Mas tem um monte de gente com ponta dupla e não quer cortar o cabelo. Não Mas é aquela coisa, tu tem que cortar o cabelo no cabeleireiro, que ele vai fazer. É verdade. É a mesma coisa, você tem que saber para não correr o risco, porque, claro, dependendo da situação, tu vai podar a planta demais e tu pode perder alguns galhos mesmo, ou até, dependendo, perder a planta, dependendo de como for feito. Olha, hoje eu saí da ignorância completamente, né? Aprendi muito, só o bonsai que eu vou deixar de lado, viu? Porque, imagina, né? Uma pessoa do meu tamanho, da minha altura, do lado do bonsai é piada pronta já, né? Mas vamos falar lá um jardineiro de bonsai. Aí não, pra mim não dá, mas né? assim, ó, lembrei o filme, Karate Kid. Karate Karate Kid, lá tinha o senhorzinho lá, Miyagi lá. que tinha os bonsais. Então, assim, é uma coisa, é uma Coisa baita pra referência. especialista. Abafa, deixa pra lá.
Sheila, estamos chegando no final do nosso programa e agora te deixar aí um minutinho para tu falar com o público e saber como é que faz para encontrar a Sheila Machado, como é que faz para contratar a Sheila Machado, para que tenha toda essa expertise, né, de interiores e paisagismo e comercialização também, né, todo o serviço de manutenção e execução na Serviço mesma completo. pessoa. Serviço completo. Então, hoje eu tenho o Instagram, @sheilamachado.studio, onde eu consigo colocar alguns projetos, dar algumas dicas, explicar algumas coisas. Tem o nosso site, que é www.sheilamachadostudio.com.br, e o celular, o WhatsApp, 51999290889. E estamos aqui à disposição para parcerias também com arquitetos, que às vezes o arquiteto não faz o projeto de paisagismo, então entro nessa parte. No melhor dos cenários, que a gente consegue entrar com o projeto desde o início. E tem execução também. Então, serviço completo. Muito obrigada. Muito bom te ter aqui, Sheila. Eu que agradeço. Nossa, é um Maravilha. prazer. Considerações finais, Gabi, antes da gente chamar os patrocinadores? Eu acho que é mais ou menos isso que a Sheila falou. Qualquer dúvida que o cliente tiver sobre paisagismo, sobre integração do projeto de interiores com o paisagismo, pode entrar em contato com ela ou entrar em contato com a gente, que a gente vai direcionar. E eu acho que o importante é isso, é tu ter uma casa confortável, que tu se sinta bem e que tu se sinta relaxado, né? Então, as plantas, elas servem isso, para que tu, né, se restaure. Exatamente. Então, te agradecer, Sheila, obrigada por ter vindo. A gente teve, olha, se deixasse, a gente tinha mais 2 programas, Com né? certeza. É um assunto muito interessante e acho que fala dos nossos patrocinadores, né, João? É isso aí. Então, para finalizar, um agradecimento especial aos nossos patrocinadores, começando pela Simoneto Grupo Duarte, móveis planejados com precisão milimétrica, acabamento industrial e garantia de até 10 anos. Você encontra na Simoneto Grupo Duarte. E também a Via Pádua com móveis complementares como sofás, mesas, cadeiras e muito mais você encontra na Via Pádua. Você que está buscando justamente completar depois da execução dos móveis planejados, você pode contar com a Via Pádua para deixar o seu ambiente perfeito. Um agradecimento especial também à Sim Digital, né? Minha casa, minha empresa tem a Sim Digital e você também pode contar com a Sim Digital, internet gaúcha que fala a nossa língua e não te deixa na mão, entregando com qualidade internet, seja no celular, seja no seu trabalho. Você também pode contar com a Sim Empresas, o braço corporativo da Sim Digital. Você é empresário que sabe que cada minuto sem internet é dinheiro a menos no bolso. Então você pode contar com a Sim Digital para que você não tenha essa dor de cabeça. Um abraço especial também para o nosso patrocinador Sandro Belo, da SB Consórcio, representante oficial da HS Consórcio. Você que busca por esse produto e busca alavancagem financeira e patrimonial, você pode contar também com a expertise e a experiência da SB Consórcios. E um abraço especial também para o meu amigo Carlos da Via Condote, que veste as roupas do apresentador aqui que está falando. Então, um grande abraço para toda a equipe da Via Condote. Sempre tem uma Via Condote perto de você, aqui no Shopping Total, em Canoas, no centro de Porto Alegre e muito mais. Então, você pode contar para se vestir bem com a Via Condote. E também um agradecimento especial, né, hoje, da presença aqui da Sheila Machado, Design mais Paisagismo. Gente, obrigado e uma excelente noite para todos vocês. Bom domingo, pessoal. Até mais. Obrigada.